Boa tarde, eu me chamo Letícia Scarlett, sou residente de pediatria pela UEA. Hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho sobre o manejo da diarreia aguda no isolamento social, durante o isolamento social. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a diarreia aguda, o que causa a diarreia, como prevenir e como tratar uma diarreia aguda durante esse isolamento social. Os pontos-chave e o nosso objetivo dessa aula hoje é falar principalmente maneiras de prevenir uma diarreia aguda e se no caso houver a diarreia aguda, como tratar, como manejar ela em casa e por final como olhar para alguns sintomas de desidratação, como saber quando eu não consigo mais tratar essa diarreia em casa e quando eu preciso levar a minha criança a um pronto atendimento a uma unidade de saúde. Então vamos lá começar e falar sobre um pouquinho mais sobre o que é uma diarreia aguda. A diarreia aguda ela é a diminuição da consistência das fezes e um aumento do número de evacuações durante o dia e um aumento do número de evacuações, que pode estar acompanhado de náusea, né? Aquela criança que às vezes a gente vai oferecer a comida, ela vai sentir o cheiro da comida, vai ter vontade de vomitar, ou ela também pode vomitar, né? Pode estar associado a febre e dor abdominal. O que assusta um pouquinho os pais é porque essa diarreia aguda, ela pode demorar até 14 dias, né? Pode se estender um pouquinho mais até 2 semanas. Bem, e o que causa diarreia aguda? A diarreia aguda, na maioria das vezes, ela é uma infecção causada pelo consumo de água e alimentos contaminados, né? Então, por vezes, na maioria das vezes, é uma contaminação por via oral, que pode ser tanto pela ingesta de água ou alimentos contaminados, mas como também pelo contato que a gente tem com um objeto contaminado, ou então com uma pessoa através de mãos contaminadas, ou então de uma pessoa, um contato de uma pessoa com um animal. Mas aí está contaminado de quê? Né? Essas mãos ou objeto podem estar contaminados com bactérias, com vírus, né? O que é a maioria das vezes a maior causa de diarreia na criança é por conta dos vírus ou por parasitas. Vamos lá. E quais são os fatores de risco que tem para a criança desenvolver uma diarreia aguda? Então, a gente já viu que as causas são contaminação, na maioria das vezes, por via oral. Então, o que nos leva a ter risco, o que leva uma criança a ter risco de uma diarreia é hábitos como a ingesta de água sem tratamento adequado, então ingerir aquela água ali mais sem ferver ou sem filtrar, né? Ou consumo de alimentos sem higienização adequada, então a gente compra o alimento que é comprado na quitanda ou na feira no supermercado, a gente traz para casa e não higieniza adequadamente. Viagens a locais em que as condições de saneamento e de higiene sejam precárias, né? Aí, nessa parte, a gente consegue visualizar, por exemplo, uma viagem de barco, ou então uma viagem mais de automóvel que pode perdurar um pouquinho mais, a gente não consegue, a gente acaba sendo propício àquela alimentação que a gente não consegue, a água que não é bem fervida, ou então o alimento que nos é fornecido, a gente não consegue ver de onde que ele vem, ou então de como ele é manipulado, né? Então acaba sendo um fator de risco para diarreia e a falta de higiene pessoal, né? Porque não adianta a gente ter o alimento que foi bem higienizado, de uma boa procedência e não lavar as mãos antes de nos alimentar ou então antes de manipular um alimento, né? Então, falando sobre fatores de risco, é bom falar também sobre o manuseio adequado dos alimentos, que é uma coisa importante e que às vezes, por vezes, é bem pouco praticado, como, por exemplo, frutas, verduras, legumes, que são alimentos que, por vezes, eles não são levados ao fogo, né? Eles não são fervidos, então a gente precisa ter um cuidado mais no manuseio desses alimentos. Como, por exemplo, como é que a gente pode fazer a higienização de frutas, verduras e legumes? Primeiro, a gente vai lavar bem as mãos antes de manusear, antes de ingerir um alimento, nós vamos lavar bem as nossas mãos. Segundo, nós vamos pegar esses alimentos, né, comprados, vamos higienizar, colocar sobre uma água corrente, né, ligar a torneira, colocar sobre água corrente, vamos tirar aquela sujeira ali mais visível, vamos tirar as partes que a gente pode estar ali mais machucadas ou apodrecidas.
Depois, por terceiro, nós vamos colocar em um recipiente 1 litro de água. Nesse 1 litro de água, nós vamos também colocar 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é o que nós conhecemos como água sanitária. Vamos colocar 1 colher de sopa e misturar ali naquele 1 litro de água e deixar aqueles alimentos de molho por 15 minutos. Depois dos 15 minutos, a gente vai pegar esses alimentos, vai enxaguar bem para tirar todo o produto, limpar novamente e depois secar frutas e verduras com papel toalha, secar bem e deixar as folhas ali para secar no escorredor. Pronto, esse é o manuseio adequado dos alimentos, como frutas e verduras. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas de diarreia, né? Da diarreia aguda que a gente falou um pouco mais no início, né? Do que ela poderia ser acompanhada. A diarreia aguda, ela pode estar sendo acompanhada ali de cólicas abdominais, de dor abdominal, né? Que muitas das vezes ela não tem um local específico, né? Ela pode ser uma dor abdominal difusa. Algumas crianças sentem alguns locais mais específicos, mas no mais ela é uma dor abdominal difusa. Pode vir acompanhada de febre, que pode vir tanto a ser uma febre mais branda, de 37,9, como uma febre mais alta, de 39, 40, né? Além disso tudo, a criança pode ser acompanhada de náusea, né? Aquela criança que também, e pode vir também vômitos, né? A criança que não consegue, a gente dá um pouquinho de água para beber, coloca um pouquinho de alimento, ela põe para fora, né? E também uma coisa importante, um ponto importante a ser tocado, é que essa diarreia ela pode vir essa acompanhada de sangue ou muco catarrinho nas fezes, né? Porque geralmente quando a criança tem diarreia, a gente se atenta à consistência das fezes, né? Que vão ficar mais amolecidas, a coloração das fezes, né? E até o odor que fica um pouquinho mais acentuado. Mas é importante ver também se essa diarreia não está acompanhada. Fica mais fácil da gente ver, por exemplo, quando é um bebê mais de colo, que a gente vê quando vai trocar a fralda, mas é importante dar sempre uma olhada para ver se essa diarreia não tem sangue ou não tem catarro. Vamos lá. E agora, como é que eu sei que a criança está desidratada? A complicação mais temida para nós da diarreia é a desidratação. E é o que a gente mais tenta evitar numa criança que tem diarreia aguda, é a desidratação. Por isso é importantíssimo dessa aula, uma das partes importantes, é saber quando é que eu sei que a minha criança está desidratada. Em casa, deixar os pais seguros de saberem quando é que essa criança está desidratada. Primeiro, a criança ela vai apresentar uma pele mais seca, né? Diferente, como é que eu vejo uma pele seca? Diferente daquela pele bem hidratada, que tá macia, tá com brilho, a criança que tá com a pele seca. Ela começa a urinar pouco, ela não tá mais trocando de fralda com aquela frequência, o xixi não vem mais, então tá urinando pouco. O choro dessa criança não vem mais lágrimas, ela começa a ficar sonolenta, hipoativa, ela não brinca mais como ela estava brincando antes, como ela brincava antes, né? Os olhos começam a ficar fundos, a saliva dela fica pouca, a boquinha começa a ficar seca e a língua tá mais seca também, e por isso ela também começa a ficar com muita sede. Quando você oferece um copo de água para ela, ela bebe aqui sedenta, como se nunca tivesse visto um copo de água antes. Né? Então, esses são os sinais de alarme que nós devemos ficar atentos quando a criança está com sintomas de desidratação. Agora, como tratar a diarreia aguda? Vamos começar falando sobre o tratamento. Primeiro, mais importante, oferecer ou ingerir mais líquidos do que o habitual, para prevenir a desidratação, como nós falamos. A gente pode oferecer líquidos caseiros, né, como soro caseiro, oral caseiro, ou solução de reidratação oral após cada período de diarreia. E é importante também, desse estímulo de ingesta hídrica que a gente vai oferecer para a criança, né, água, suco, chás, não oferecer refrigerantes ou líquidos muito adocicados, né? Colocar um chá com açúcar ou suco com açúcar, porque a gente pode também estar piorando a desidratação. Manter a alimentação, segundo manter a alimentação habitual para prevenir a desnutrição na criança. Então, os bebezinhos de colo que estão amamentando, vai continuar a amamentação, os bebês que amamentam vão continuar com o aleitamento materno e as crianças maiorzinhas vão manter a alimentação habitual também, para prevenir a desnutrição.
Agora, importante, né? Das crianças que você viu que a sua criança está com diarreia em casa, que as fezes estão mais amolecidas, que aumentaram o número de evacuações em casa, você não está hoje, não conseguiu, a princípio, ter o seu sorinho de reidratação oral, como fazer um soro caseiro em casa? Primeiro, você pode adquirir 1 litro de água. Essa água tem que ser limpa, né? Se não tiver condição de comprar água, ferver a água, filtrar essa água, esse 1 litro de água, colocar 1 colher de café, que é aquela pequenininha que a gente mistura café, 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa, que é a mais usual que a gente usa, 1 colher de sopa de açúcar, misturar bem até dissolver tudo em 1 litro de água e oferecer para a criança após cada episódio diarreico. Quem tiver em casa, a colher medida é a mais ideal para a gente fazer essa medida. Pode colocar uma medida rasa de sal, que é essa menor, e depois 2 medidas rasas de açúcar. Daqui a pouco eu vou falar quanto de sorinho a gente tem que... Não, então para. Pode parar. A gente pode acreditar. Aqui é em 1 litro de água. Aqui é em 1 copo de água. Entendi. É verdade. É verdade. Da medida, né? Isso. E eles vão editar, né? Tá, vamos continuar. Tá, como preparar o soro caseiro, né? Para as mãezinhas que estão em casa, vamos pegar 1 litro de água, né? Lembrar que essa água tem que tá limpa, fervida ou filtrada, e colocar nesse 1 litro de água 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa, que é a mais usada, né? Cheia de açúcar. Dissolver bem, misturar bem até ficar tudo bem dissolvido e oferecer para a criança. Daqui a pouco a gente vai saber quanto que tem que oferecer após cada diarreia. Ou se a mãe tiver disponibilidade dessa colher medida, que é essa azulzinha que está aparecendo aqui para gente, em um copo de 200 ml, que é o que a gente usa, mas em um copo você pode colocar uma medida rasa dessa de sal e 2 medidas daquelas mais rasas de açúcar. Tá bom? Mexer bem até dissolver a mistura. Lembrar sempre que esse soro que é preparado, ele tem uma duração de até 24 horas. Se precisar ser realizado no dia seguinte, esse soro tem que jogar fora o que restou e fazer mais se necessário. Vamos lá. Como preparar e administrar o soro de reidratação oral, que é aquele soro de pacotinho que você consegue encontrar na farmácia ou então numa unidade de saúde, né? Quando é prescrita pelo médico. Como é que a gente pode preparar ele? Primeiro, você vai pegar 1 litro de água, né, fervida e filtrada, despeja o pozinho de soro de reidratação oral, mistura bem ali para dissolver bem o envelope. Não precisa colocar nem sal, nem açúcar nesse soro, não precisa adicionar nada e também não precisa ferver depois de pronto o soro. Depois de pronto, o soro ele só pode ser usado após 24 horas, igualmente o soro caseiro, e após esse prazo jogar fora o soro, despejar e refazer outro se necessário. Prontinho. E agora, quanto que a gente deve oferecer para cada criança de sorinho? Quando a gente tem. Para crianças menores de 1 ano, nós vamos oferecer 50 a 100 ml de soro após cada diarreia, né? Então, esses 50 a 100 ml é o que equivale a meio copo. Se a gente pegar aqueles copos descartáveis de 200 ml, equivale a meio copo, né? Então, para os bebezinhos menores de 1 ano. Para as crianças de 1 ano a 10 anos, nós vamos oferecer um copo descartável cheio após cada episódio diarreico. Lembrar que isso daqui não vai excluir aquele estímulo de ingesta de líquidos, de água, de chá, de suco, que tem que ser feito nos intervalos de cada episódio. Tá. Agora, mais importante também, por último, é quando saber que eu tenho que levar a minha criança, a criança que está com diarreia em casa, para uma unidade básica de saúde ou para um pronto atendimento. Primeiro é quando há uma piora dessa diarreia,
ou do estado geral da criança, né? A criança fica mais hipoativa, ela não está mais brincando como estava brincando antes, fica mais letárgica, então isso é um sinal de se procurar um pronto atendimento. Quando os vômitos começam a ficar repetitivos, né? A criança está tendo recusa de alimentos ou líquidos, né? Você oferece um copinho de soro para ela, oferece um pouquinho de comida, ela fica um pouquinho, mas depois coloca para fora, então ela não está aguentando aquela alimentação, então isso é um sinal de procurar um pronto atendimento. Quando ela está com sinais ali de desidratação, que seria a sede excessiva, né? Ela está apresentando muita sede ou diminuição da urina, a urina está pouco. Quando, por exemplo, ela começa a apresentar piora da febre, você está tentando ali controlar em casa, com compressa, dando um antitérmico, mas horas depois essa febre volta novamente, volta mais alta ainda, então esse é um sinal de procurar um pronto atendimento, ou quando há sangue nessas fezes. Então, todos esses são sinais de procura de um pronto atendimento, quando a criança está com diarreia. Então, esses são os sinais, e a gente vai terminando agora a linha sobre o manejo da diarreia aguda na criança. Agradeço a todos que assistiram. Se tiverem alguma dúvida, podem nos enviar. Boa tarde.